Falei então para vocês sobre a questão do vírus artificial, que houve um acidente ali e ele acabou não indo num lote de adenovírus sintético, marcadores que impediam a sua evolução natural como um ser sintético, mas baseado em vírus naturais de adenovírus, e houve toda uma doença que quase nos levou à extinção. E aí eu pergunto para você, isso foi feito sem querer? Houve lá? Você acha, por exemplo, agora eu vou perguntar para você, ser um pouco cruel até com você. Você acha que aquele negócio dessa doença, o coronavírus, você acha que alguém criou aquilo ali ou aconteceu sem querer? Foi um acidente, né? Os chineses comendo morcego lá, e tinha o raccoon, e aí numa feira a gripe do morcego infectou o raccoon, e aí houve no corpo do raccoon uma mutação genética e o coronavírus veio para o corpo humano e houve todo aquele negócio. Bom, enfim, não cabe a nós julgarmos isso daí, né? Por quê? Porque se foi feito por querer, foi muito bem feito, muito escondido, né? Não sei se aquilo foi prejudicial ou não, mas muitos ganharam muito dinheiro com isso, porque o mundo todo ficou demonstrado que um simples vírus colocaria o mundo inteiro, economicamente dizendo, e psicologicamente. Houve todo um trauma ali, o mundo inteiro, no sentido de nós humanos todos de joelhos perante uma pandemia. Agora imagine aquilo lá 1000 vezes, 10.000 vezes mais intenso. Um vírus que atacava o humano e, em vez de transformá-lo num vegetal, entre aspas, num incubador, num respirador artificial lá em coma na UTI, não, esse vírus, muito pelo contrário, foi chamado na Bíblia o período onde se soltou os demônios na terra. Então houve uma grande terremoto e do fundo da terra vieram gafanhotos que, como gafanhotos que são, adenovírus, vírus sintético, então arrastou toda a humanidade para um destino cruel. E não tem o que fazer, aconteceu, foi um acidente ou não, acontecerá isso no futuro. E agora é a questão desses vídeos que eu estou gravando para você. Esses vídeos, eles não servirão para agora. Eles ficarão lá no YouTube, você vai assistir, mas vai chegar um dia que não haverá outro recurso além do que eu expliquei aqui. As máquinas que serão necessárias ser criadas para que venha o chamado reino dos céus, quando nós vamos nos libertar dos demônios criados por adenovírus. Então Jesus Cristo vence o demônio e seus seres, vou falar o quê? As pessoas que estavam endemoniadas, que na verdade estavam contaminadas com vírus sintético. E
Depois disso, e Jesus também vem a ser o nome dos dispositivos ou do software que controla a máquina, capaz de destruir o chamado Leviatã. Só que como na época, e esse tipo de vírus aí incubado, ele é uma espécie de influenza também, né? Não é um adenovírus, que é a coronavírus, e ele demonstrou para nós que rapidamente nós humanos podemos criar máquinas do nada, do dia para a noite. Respiradores foram criados ali em questão de alguns meses, uma quantidade muito grande, né? Vacinas, então, nem se fala, rapidamente, né? Se nós estivéssemos tratando esse vírus do futuro, o Leviatã, com vírus naturais, vírus da natureza, então não teria nada, mas eram vírus sintéticos. E a única forma era você criar uma câmara, um ambiente, uma sala científica, aonde, sob o efeito de drogas fortíssimas para diminuir a atividade neurológica naquela pessoa, porque a pessoa ficava incontrolável. E ela, possuída pelo demônio, então ela se batizava nas águas. E ela entrava na água, ficava lá por algumas horas boiando na água. O software Jesus agia lá, eliminava o vírus sintético daquele corpo a partir de comandos de hormônios secretados pelos cérebros e levado por leucócitos a toda a corrente sanguínea. E agora que eu tenho que citar novamente para que você veja e faça uma análise científica das coisas, aquele livro primeiro da Bíblia, Gênesis 9:4 fala, Deus fala, em que local está a sua alma. Ah, por acaso minha alma está no meu cérebro? Não. Ah, por acaso a minha alma está nos meus olhos? Não. A minha alma está no meu sangue. Assim diz. Sangue, não coma o sangue, ou melhor, não beba o sangue, ou coma a carne, principalmente de um humano, porque naquele sangue está contido a alma do indivíduo. Quem você, depois, passando alguns anos ali, ou alguns milhares de anos, no próprio contexto bíblico, fala justamente o contrário: beba o meu sangue e coma a minha carne. É o Jesus. E baseado nesse texto em Gênesis 9:4, Jesus te diz: são apenas vírus, é ciência, é evolução darwiniana, é análise genética, entendeu? Você vê Jesus, aquele Jesus bíblico, como se ele fosse um instrutor de Harry Potter, ou do Harry Potismo para você, falando em coisas mágicas, magias, e não é nada disso. Jesus é pura ciência, Jesus é engenharia genética, é controle viral. Jesus é Deus? Não, mas bactérias vivendo no corpo de Jesus o são.